Estamos iniciando mais um episódio dessa temporada do Destrava Podcast, que tem patrocínio do Armazém Paraíba por meio do CIEC e da Secretaria de Estado da Cultura, com apoio do Teatro Maria Socorro Claudino, Júnior Marques e Mimos da Alane. É isso mesmo, gente. Estamos de volta em mais uma temporada do Destrava e dessa vez, sem muitas delongas, eu vou apresentar a nossa convidada de hoje, que ela é travesti, técnica em logística, auxiliar de gestão na diretoria LGBT da SASC do Governo do Estado do Piauí, e ela também é presidente do Grupo Piauiense de Transsexuais e Travestis, o GPTrans, que atua na promoção e na defesa da cidadania de travestis e transexuais. Seja muito bem-vinda, Maria Laura dos Reis. Obrigado pelo convite, estamos aqui para contribuir, com esse excelente projeto do Destrava, e estou aqui para poder explanar um pouco da minha vivência na luta do movimento LGBTQIA+, do Piauí. Especificamente no movimento trans, né? É importante a gente falar isso, porque, como até eu já havia comentado com a Maria Laura, Leandro, o movimento trans ele tem se fortalecido muito. E é muito importante que a gente realmente tenha essa visibilidade e vá começando a ocupar realmente esses diferentes espaços. Que isso também é uma proposta nossa do Destrava, né? Que a gente possa ocupar esses diferentes espaços. Então, Maria Laura, a gente falou um pouquinho aí do seu vasto currículo, mas eu gostaria de saber, para você, hoje, quem é a Maria Laura dos Reis? Atualmente, eu estou nesse ativismo social, mas eu iniciei desde 2009, quando eu fui convidada por outros ativistas que já estavam na luta há algum tempo, o João Leite, Josiane Borges, Giovana Baby. Essas pessoas foram, digamos, as minhas mentoras lá atrás, que me convidaram, que enxergaram em mim um potencial enquanto liderança, e estou aqui desde aquele tempo para cá. Então, iniciei com formações mesmo de base, participando de cursos de novas lideranças LGBTs, que na época era fomentado para pessoas que tinham esse perfil de liderança, que tinham esse perfil de ter a garantia dos seus direitos efetivados. Então, o Coletivo Mirindiba, na época, a ATRAP, a ANTRA, que desenvolvia essas ações aqui no estado do Piauí, sempre nos chamavam para poder estar lá nas atividades, nos eventos. E eu lembro quando veio esse despertar do movimento, foi em 2009, quando eu participei da Assembleia da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que foi realizada a edição aqui no Piauí. E foi quando eu conheci várias meninas trans, engajadas no movimento já há muito tempo, e ouvindo aquelas falas potentes delas, empoderadas, aquilo despertou em mim interesse, de também me juntar àquele coletivo para poder fazer acontecer a diferença dos direitos da população LGBTQIA+, no Piauí. Mais especificamente do movimento travestis transexuais, que é o meu lugar de fala, que é a minha vivência. Então, me dediquei mais a essas pautas específicas da população trans, por vivenciar as realidades, por saber que a orientação sexual é diferente da identidade de gênero. Muitas situações de dores que os gays e lésbicas e bissexuais passam são diferentes das dores que as travestis transexuais perpassam. Então, é por isso que a gente tem que estar fazendo esses recortes, como foi pontuado aqui pelo Marcos, porque é importante a gente saber esse discernimento, porque antigamente tinha muito essa visão de que ou tudo era gay, ou tudo era viado, ou tudo era sapatão. Não tinha essa distinção da sopinha de letras que tem que tem hoje. E é importante ter cada uma letra, que venha mais letras, porque quanto mais aparecer essas vivências, mais a gente entende que as pessoas estão tendo essa liberdade de sair das suas caixinhas,
né, de quebrar as suas amarras que até então elas eram presas. E que essa questão mesmo da diversidade sexual, ela é uma realidade. Porque muitas vezes quando a gente pensa, quando você falou sobre a questão da diversidade e da inclusão de novas letras dentro da sigla, se a gente for parar para pensar, existe uma infinidade de diversidades sexuais e muitas vezes a gente não valoriza e coloca mesmo no lugar de inferioridade, de desprezo e tudo mais. Eu lembro, e eu acho que a gente já até havia comentado isso, Leandro, em algum outro podcast, sobre essa questão da bissexualidade. Até eu entender que a pessoa, ela que se entende realmente bissexual, ela é uma pessoa que tem essa preferência por ambos os sexos, é um processo de muito aprendizado mesmo. Então, você tá dando voz, você tá mostrando para as pessoas que existe realmente essa diversidade de sexualidades, ela é muito importante para que as pessoas como um todo, elas possam entender que isso é uma realidade do mundo em que a gente vive mesmo. Mas assim, Maria Laura, você falou sobre esse início da sua caminhada, sobre esse início do seu percurso enquanto militante no movimento social, e eu fiquei pensando assim, o quanto, quando a gente adentra esses espaços, nós nos sentimos encorajados a realmente estar lutando pela causa, porque a gente vê as muitas deficiências que existem no próprio entendimento da sociedade como um todo, das nossas lutas, das nossas causas mesmo. Eu fico pensando assim, no quanto esse processo de aceitação que a gente passa até nós nos entendermos, no meu caso, no do Leandro, homossexuais, no seu caso, transexual, e das várias outras pessoas que fazem parte da comunidade, o tanto de sofrimento que a gente passa, as mágoas e as dores que a gente enfrenta, e aí quando você se encontra dentro de um coletivo, dentro de uma organização que dá voz às suas falas, isso é muito importante. Mas assim, eu queria que você falasse, para além desse seu panorama inicial, qual foi o momento, Maria Laura, que você sentiu essa necessidade de se envolver mais ativamente na causa e entrar de corpo e alma para as lutas do movimento trans? Certo, como estava dizendo, que até então fazia parte só desses cursos, né, de novas lideranças, e ainda não tinha aquele perfil mesmo de estar na linha de frente, né? Eu ia muito como ouvinte, né, como observadora, para poder aprender um pouco, né, com os que já estavam lá, com as que já estavam lá, como era que se fazia de fato o ativismo acontecer. Em 2010, algumas meninas trans passaram por uma situação de violência, né, de espancamento nos pontos de prostituição delas, né? A Carla, a Stephanie e a Dérica, né? Advinda dessa demanda delas, né, quando elas foram procurar seus direitos, né, para poder ter algum tipo de resguardo mesmo, de algum tipo de justiça pelo caso que elas tinham sofrido, lá na delegacia elas sofreram discriminação, né? Tipo, colocando a culpa nelas, né? E por que vocês estavam lá naquele ponto, aquele horário, né? Quem está na rua está suscetível a passar por esse tipo de violência mesmo. Quem trabalha na área de vocês já sabem, né, que vez ou outra vão passar por isso. Então não tem nem por que vocês estão vindo aqui denunciar, certo? Como se elas fossem obrigadas, né, a passar... E se a culpa fosse delas, né? Passar por esse tipo de violência. Se elas estavam lá, então automaticamente elas estavam ali para passar por tudo enquanto situação de violação de direitos, né? E quando a gente viu que quem era para guardar o direito delas, né, que era para investigar o caso, para punir os agressores, estavam punindo ela, né, digamos assim, estavam colocando a culpa nelas, a gente meio que se envolveu, né? Nessa época já tinha um centro de referência LGBTQIA+, e elas foram procurar o centro de referência para poder denunciar. E nessa época a gente sempre fazia um chá das 5, que era uma atividade que tinha dentro do centro de referência, onde a gente falava sobre essas situações de violação de direitos. E eu lembro que elas participaram desse chá das 5 e lá elas relataram esse caso, né? E eu fiquei muito abalada com aquilo. Eu disse, gente, mas isso não pode, como é que a gente
tem uma delegacia específica para apurar essas situações. Quando a gente chega lá para denunciar, a gente tem nossos direitos violados mais ainda. Então, nisso a gente se organizou, né, um grupo de meninas. Foi aí que a gente fundou o GP Trans, que é o grupo que eu faço parte. Ele foi fundado em 2010, legalizado em 2012, né, quando a gente conseguiu, de fato, registrar em cartório, tirar CNPJ, toda essa parte mais burocrática. Mas o embriãozinho nasceu mesmo, a fundação foi em 2010, advindo dessas demandas de violência que elas perpassaram. E daí, né, foi quando também a Giovanna Baby, né, que na época era uma das diretoras da ANTRA, nos empoderou mais, cada vez mais nos indicando a estar em espaços de militância a nível nacional, né, fomos para diversos estados, participar de vários congressos, conferências, encontros, seminários. Tudo isso a gente foi, não só eu, né? Outras militantes também, a gente sempre estava fazendo esse revezamento para a gente poder cada vez mais disseminar essa informação, a gente se fortalecer e também fomentar políticas públicas que não fossem dessa forma mais discriminatórias. Quando a gente chegasse lá, eles fizessem esse papel de acolhimento, de atendimento, de um olhar mais humanizado para nossas dores, não querer colocar a culpa em nós, como se a gente, por a gente, né, tá fazendo prostituição, automaticamente a gente é obrigada a passar por situações, né, de violência que a prostituição tá ali suscetível. Não é isso, né? Não é porque eu tô lá fazendo um ponto na esquina que eu sou obrigada a aceitar qualquer cliente, que eu sou obrigada a ser discriminada, né, espancada. Se eu sofro uma violação de direitos, eu tenho que buscar os órgãos competentes para apurar, né, esse fato e punir os agressores. E dessa forma, né, foi que surgiu o GP Trans, a gente se organizou, a gente faz reuniões periódicas, né, reuniões mensais, para a gente poder fazer justamente esse monitoramento dessas políticas para saber os casos que estão acontecendo de discriminação, quando acontece algum tipo de assassinato, essas coisas, a gente está sempre monitorando junto à segurança pública para a elucidação dos casos, né? Agora, mais recente, teve o caso da Adriele, né, que foi morta lá na Zona Norte, né, ali na região da Lagoa do Norte, e nós estávamos o tempo todo monitorando, né, para saber. Tinha os faccionados envolvidos? Tinha, mas ainda assim a gente não se ateve, né? Porque a polícia que tem que cuidar dessas situações. A gente estava sempre, né, lá na homicídios, cobrando a elucidação do caso, tão tal que foram, né, presos os envolvidos. Porque se a gente não estiver ali monitorando, cai no descaso. Né? E essa questão mesmo do monitoramento, ela é muito importante porque existe uma subnotificação na própria questão do assassinato de pessoas trans e travestis da comunidade LGBT como um todo. A gente sabe que existe uma notificação porque essas informações elas são atualizadas na maioria dos estados aqui no Brasil, pelos próprios grupos de pessoas que fazem parte da comunidade. O poder público, ele não tem esse mapeamento da forma como ele realmente acontece. Certo. Atualmente, né, a gente preocupada com isso, no plano de governo, né, do governo lá do Piauí, né, daqui do Piauí, né, a gente fomentou, a gente colocou lá no plano de governo que fosse criado, né, uma coordenação de proteção aos direitos LGBT dentro da segurança pública, né? E o nosso pedido foi atendido, né? Foi criada essa coordenação. Quem a gestora lá é uma mulher trans, né, que é a Leona Osternes. Ela foi, né, nomeada ano passado, né, em 2023. E um dos nossos nossas demandas para ela foi justamente, Leona, a gente precisa de dados dessa população que está sendo discriminada, que está sendo assassinada, né? Porque a primeira coisa que a mídia quer quando vem fazer uma entrevista, né, sobre essas situações, eles querem dados. Quanta população LGBT existe no Piauí? Quantos são discriminados? Tudo isso. Isso a gente não tinha, né? A gente não tinha esse levantamento. Então, a segurança pública, né, através da sua gerência, né, de dados,
ela criou o primeiro protocolo, né, de atendimento à população LGBT dentro da segurança pública. Inclusive, ontem a gente estava fazendo um fórum, né, já de monitoramento desses dados, né, porque está com mais ou menos uns 8 meses que ele foi lançado, né, ele foi lançado no dia da luta contra a LGBTfobia, né, então a gente tinha essa preocupação de saber como é que estava de lá para cá, né, se realmente estava efetivo, se não ficou só no papel, porque tem muitas essas situações, né, muitas vezes lançam-se as políticas públicas, os comitês, as comissões, não sei o quê, e muitas vezes não tem nem reunião, papel, não, né? Tem nem nada, fica só naquele teoria, marcador. No imaginário. Então, nós preocupados com isso, a gente demandou para a segurança pública, né? Nós precisamos ter um monitoramento desses dados. Então, foi feito o fórum, né, de monitoramento dos dados, onde foi lá pontuado que já está no instrumental da segurança pública, já tem todos os recortes que a gente não tinha, tipo o campo para gênero, né? Só era masculino e feminino. Sim. Não tinha um campo para nome social, não tinha nada disso, né? Era todo aquele formulário mesmo padrão, heteronormativo. E a gente foi em cima, disse, não, tem que ter todos os recortes, né? Para as pessoas se identificar, porque tipo, chega na delegacia, a pessoa perguntar qual é a sua orientação sexual? Não tem, né? Eu vou dizer o quê? Lá não tinha um campo nem para orientação sexual, só tinha sexo, né? Aí era masculino e feminino. Sexo biológico. Né? E aí a gente botou esses recortes, identidade de gênero, orientação sexual, para as pessoas se sentirem, né, representadas e acolhidas nesse espaço da segurança pública. Mas aí, Maria Laura, tem uma outra... São muitos atravessamentos e são várias questões que vão surgindo à medida que a gente vai conversando sobre esses aspectos que envolvem as nossas experiências de vida. Eu fico pensando, desde a sua primeira fala, a pergunta que o Leandro fez, que eu fico pensando no quanto a gente passa por situações de desrespeito mesmo, tanto agora, como você está falando, nessa questão, no caso que você mencionou, que foi o estopim para essa sua abertura, para se envolver mais ainda com o movimento, mas também em outras esferas sociais. Quando a gente pensa mesmo na questão no atendimento em saúde, é muito complicado uma pessoa trans, ou mesmo uma pessoa, eu estudo envelhecimento, e aí o pessoal que estuda envelhecimento na saúde, né? Envelhecimento LGBT, mas que são da área da saúde, eles falam muito sobre essa barreira que existe no próprio atendimento. E aí eu pensando, quando você falou sobre o passo que é a gente ter um protocolo de atendimento que seja voltado para a gente, que é LGBT, é muito importante. Mas, além disso, a gente precisa também trabalhar com as próprias pessoas que fazem esse atendimento, porque senão a gente vai voltar para essa questão do preconceito, da culpabilização da pessoa por ela estar naquela situação. E é por isso que eu digo, são vários entrelaçamentos que vão levando a diferentes questões que envolvem essas nossas experiências de vida. E preocupada com isso, porque, como eu falei, não adianta você criar uma política pública e você não fazer o monitoramento e também não saber como inserir ela dentro daqueles espaços. Né? Então, a ideia, quando a gente lançou o protocolo, foi também disseminar ele dentro da segurança pública com seus profissionais. Sim. Né? Então, o lançamento foi dentro de uma aula inaugural, né, com policiais, né, civis, militares e bombeiros, para eles terem mais ou menos uma noção do que eles iam ter. Só que, para não ficar só em Teresina, a gente descentralizou nessas atividades. A coordenadora Leona, junto com a sua equipe lá da diretoria que ela faz parte, que é a Diretoria de Defesa Social, também estiveram percorrendo alguns batalhões, né, ainda estão, porque é um processo contínuo, né, eles estão percorrendo alguns batalhões nos municípios para poderem fazer esse trabalho mesmo de informação. Certo? O GPTrans, no ano de 2012, ele aprovou um projeto junto ao Fundo Brasil de Direitos Humanos chamado A Gente Transforma. Que a ideia inicial também foi advindo de uma situação, né, de uma das nossas afiliadas que se envolveu numa situação, né, de sistema prisional,
E ela trouxe para nós o relato, né, como era a vivência de uma pessoa trans no sistema prisional, né, que por ela já fazer parte do GP Trans, ela saber o direito dela, ela conseguiu ter essa identidade de gênero garantido, mas ela disse que muitas outras não conseguiu, porque a primeira coisa que eles chegavam lá era cortar o cabelo, colocar ela com roupas masculinas, então fazer toda uma desconstrução, um desrespeito à identidade de gênero dela, né? Então, na época, quando ela passou por essa situação, ela disse que queria cortar o cabelo dela, dar roupa masculina para ela, ela disse que não ia. Ela disse, eu não sou obrigada, né? Tem uma resolução do Conselho Nacional LGBT, justamente com o Conselho Nacional do Sistema Penitenciário, garantindo, né, que a gente tenha essa identidade de gênero respeitada nesses espaços. Sim. E a gente não vai, e eu não vou usar. Né? Então, na época, quando ela retornou, quando ela saiu, que ela passou acho que só uns 2, 3 meses lá, quando ela retornou de novo, né? Porque foi só tentativa de furto, ela nem conseguiu efetivar o furto, né? Na época. E ela, né, ela foi ressocializada. E quando ela trouxe para essa demanda, a gente vai escrever um projeto, né, para poder a gente fazer esse trabalho junto ao pessoal da justiça, né, do sistema prisional. E na época, a pessoa que nos atendeu lá na Secretaria de Justiça deu a ideia da gente estender até a segurança pública, né? Porque muitas vezes a segurança pública também tem essa dificuldade, né, de entender, tipo na abordagem, né? Quando vê que é trans, não sabe se chama de ele, né, se trata no masculino, que pede a identificação, e muitas de nós, na época, não era retificada, não tinha nem essa questão da retificação de nome e gênero no registro. E tinha muito esse problema na questão de respeito ao nome social, dos pronomes, tudo isso. E a gente preocupada com isso. A gente, com o projeto A Gente Transforma, a gente fizemos as formações dentro, né, do sistema prisional, com os policiais penais, que na época chamavam-se agentes. Por isso que a gente botou o nome Agente Transforma, porque era direcionado para esses profissionais. Ah, sim, entendi. Mas, como a gente conseguiu um diálogo com a delegada Eugênia, né, porque estava como diretora da ACADEPOL, que é a Academia de Polícia e de Policiais Civis, né, do Piauí, e ela conseguiu, né, dentro das turmas de novos delegados, policiais civis, né, escrivães, ela conseguiu inserir uma disciplina justamente para a gente dialogar, né, sobre essas vulnerabilidades que tinham. E até hoje, né, foi daí que saiu o grupo de trabalho LGBT de segurança pública, né, que era um mecanismo que tinha, antes de ter a coordenação, era um colegiado que tinha, que a gente se reunia, né, com uma coordenação lá da segurança pública, que era chamada Assessoria de Políticas Preventivas. E a gente fez esse trabalho, né, de formação, de educação permanente mesmo junto aos policiais. Então, tal que quando a gente chegava em algumas cidades, né, porque eu também trabalho fazendo formação com CRAS e CREAS, Sim. E quando a gente chegava em alguns municípios, que a gente encontrava com esses policiais que participaram das nossas formações lá na academia, eles já reconheciam, né? Eles diziam assim, é a Dona Laura, a gente está recebendo demandas, né, aqui de pessoas trans, e a gente já identifica o jeito que você nos recomendou, né, tratando como ela, como dela, usando o nome social como se ela se reconhece. Sim. Então, para nós, era assim, uma gratificação a gente ver, né, os frutos dos nossos esforços dando resultado lá na ponta, não ficando só na capital, em Teresina, certo? Então, esses projetos que a gente desenvolve em parceria com o poder público é muito importante, porque tem essa questão da gente ver, muitas vezes, o interesse do profissional e entender. Só que, muitas vezes, eles não têm onde buscar informação. Muitos não sabem que tem um centro de referência LGBT, muitos não sabem que tem o ambulatório, você falou na questão da saúde, nós temos desde 2020 um ambulatório trans instalado dentro do ambulatório azul, e muitas pessoas nem sabem que existe esse ambulatório, as próprias pessoas trans não acessam o serviço porque não sabem como é que acessa, e a gente faz esse trabalho também junto à saúde, porque tem uma coordenação de equidade, onde a gente também tenta disseminar essa informação. O acesso ao ambulatório trans é através da atenção básica, lá na UBS, né? Quando você vai regular a consulta para outra qualquer especialidade, só você ir lá e dizer, eu quero uma consulta para um ambulatório trans. Aí você vai dizer qual é a especialidade que você é lá, que nós temos 4 especialidades. Nós temos endócrino, urologista, ginecologista e psicologia.
né? Então, só você tem que usar o código trans quando for pedir a consulta, né? Deixa eu dizer lá pro clínico geral, ó, quero uma consulta para o endocrinologista com o código trans para poder regular o especialista do ambulatório trans. E esses esforços, eles vêm muito do movimento social, né? O governo do estado chegou e disse assim, pegue bem aqui para vocês esse ambulatório. Principalmente das lutas do movimento social mesmo, né? Dessa cobrança que a gente, enquanto sociedade organizada, faz por um atendimento que nos dê vez e voz, realmente. Sim, aí nossos esforços são assim, a gente... porque a gente sozinho, a gente não tem como fazer, né? Não adianta eu ter a boa vontade de querer, né, ter um serviço de qualidade, sem discriminação, porque eu não vou conseguir fazer, né? Eu tenho que contar com o poder público, que é quem tem o poder da caneta, quem é que tem o poder da execução, para poder estar nos ajudando, né? Então, as legislações que tem vigentes no Piauí também a gente fomentou bastante na questão da lei, a lei 5.431, que punha as práticas discriminatórias nos órgãos públicos, a lei 5.916, que é a do nome social para travestis transexuais, a lei que institui, né, o 28 de junho como Dia Estadual do Orgulho LGBT, lá no Piauí também, que é a lei 6.002, né, de 2010. Então, todas essas legislações da Delegacia de Direitos Humanos, Centro de Referência LGBT, a coordenação, né, de proteção de direitos LGBT, o Disque Cidadania LGBT, todas essas demandas, elas foram criadas pela provocação do movimento social, né, porque nós nos organizamos, né, e fomos lá junto aos órgãos competentes dizer, porque como tem um estado que diz, ninguém sabe o que calado quer, né? Então, se a gente está naquela zona de conforto, né? Porque muitas vezes a gente não perpassa por situação de discriminação, né? Por a gente estar nos nossos privilégios. Ter os privilégios, né? Então, muitas vezes a gente tem eu não passo por discriminação, não vou me preocupar com quem passa, né? Então, a gente tem que ver tudo isso. E nós, ativistas, temos essa inquietude com a gente, né, de ver as mazelas acontecendo, de ver as situações de violação de direito acontecendo, e a gente tá ali para fazer. Embora muitos de nós não perpassamos por essa situação de violações, mas a gente fica incomodada com quem perpassa. Né? Para mim é muito incômodo eu ver uma menina que não consegue estudar porque, né, os professores não querem assegurar o direito básico dela usar o nome social dela na sala de aula. Sim. E muitas se evadem desses espaços por causa disso. Por uso do banheiro feminino ou masculino, de acordo com o gênero que ela se reconhece. Né? Então, para mim é muito... eu fico muito inquieta com isso. Né? Porque como é que a pessoa não pode ter um direito básico à educação... só por causa que a pessoa não quer respeitar o nome dela, né? Não, mas você vai usar aqui o seu nome de registro. Não existe, tem que ter uma normativa da SEDUC regulando isso, sendo que no nosso estado nós temos uma lei, né? Uma lei do nome social que assegura que a menina tem o nome dela respeitado. Nós temos a carteira de nome social, que é expedida pelo Centro de Referência LGBT, dentro da SASC, né? do governo do estado. Então nós temos vários mecanismos e dispositivos que asseguram esse respeito à identidade de gênero. E muitas vezes o profissional, né, por ter aquele preconceito enraizado, né, e utilizar o seu lugar de serviço como se fosse a sua sala da sua casa, onde você pode manifestar, né, os seus preconceitos, os seus entendimentos enraizados, querem tolir esse direito. Né? Então, nós, ativistas, nós temos esse papel fundamental de fazer esse monitoramento constante, né? Constante. Não pense que só porque eu fiz a lei do nome social, eu tô ciente que ela vai ser aplicada, que nem a Lei Áurea, né? Quando a princesa Isabel assinou, mas ela não deu o suporte para os negros e negras vivenciar, né, a sua liberdade. Porque não adianta dar liberdade para eles, não ter uma política pública, né, de inserção no mercado de trabalho, na educação. Então, tal que ainda hoje a gente vivencia esses resquícios, né, daquela época da escravidão. Né? Muitos de nós estamos, né, em situação de inferioridade, muitas vezes nós estamos numa empresa, né? Os negros são serviços gerais, raramente você vê um negro sendo CEO de uma empresa, sendo presidente, né, diretor, gerente.
Porque o local que nos é dado, né, nos foi dado naquela época, foi sempre de prioridade, né? Então, quando a Lei Áurea foi assinada naquela época, posteriormente a Princesa Isabel não deu esse suporte para a população preta, né, daquela época, e isso a gente ainda colhe esses frutos amargos até hoje, né? A gente vivencia isso, a questão do racismo, ele é presente sim no nosso dia a dia. Não adianta a gente querer dizer que a gente avançou, que a gente não avançou, né? A gente avançou em políticas públicas, legislação, mas na conscientização mesmo é muito difícil, né? Esse mesmo o feriado que teve, né, do dia 20, que as pessoas nem respeitaram, né? O feriado, botaram, foram trabalhar, né? Não fizeram o feriado acontecer de fato. Muitas pessoas estão dizendo, mais um feriado só para poder onerar, né, as nossas empresas. Então é muito complicado quando a gente é visto dessa forma, como se fosse um empecilho. Sim. Certo? Então esse seria um dos maiores desafios, Maria Laura, de todo o movimento LGBT ter enfrentado. Você falou aqui pra gente, relatou muitas conquistas, mas quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram para chegar até hoje, ter algumas leis já respeitadas, alguns direitos já garantidos? O básico, como eu já falei, né? Questão de nome social, questão de uso dos espaços de acordo com o gênero que a gente se reconhece. Para os homens gays e mulheres lésbicas, a questão de demonstrar, né, a afetividade em público ainda é um tabu muito grande, né? Muitas vezes a gente vai para nossas, né, festinhas familiares, né? A gente tem aquele receio de levar o nosso companheiro, nossa companheira, porque a gente sabe como a gente, né, vindo de lares heteronormativos, a grande maioria lá também vai ser um espaço onde a gente vai ter aquele receio, né, de chegar com uma pessoa do mesmo gênero lá e beijar e demonstrar afeto como os demais, né? Eu escuto relatos absurdos de pais e filhos, né, que não podem andar abraçados porque são taxados, né, de LGBTs, né? Parentes, tipo, eu vou pro shopping com meu primo às vezes, né? E as pessoas ficam o tempo todo olhando, né? E aquilo, por ele já ser desbloqueado dessas situações, não incomoda, mas muitas vezes incomoda a mim, né? Que eu não tenho o direito, né, de ir com uma pessoa, né, da minha família para um dia de lazer, porque os olhares discriminatórios ficam o tempo todo ali nos rondando, né? Eu fico muito preocupada, às vezes, de ser até convidada a sair do shopping, né? Como já aconteceu o caso em outros estados, que eu já vi, né, de pessoas LGBT que não podem demonstrar o seu afeto, né, em público, que elas são convidadas a sair dos espaços. Né? Aqui em Teresina já teve casos em boates, né, da Zona Leste, né, de mulheres lésbicas que foram impedidas de estar no espaço porque estavam se beijando, né, homens gays também, né, que estavam no banheiro se beijando, também foram convidados a sair dos espaços. Então, a gente não tem esse direito de vivenciar a nossa cidadania, né? A nossa existência. Porque como o casal heterossexual pode manifestar seus afetos e os casais homoafetivos não podem, né? Que Constituição é essa? Que direito é esse? E isso é tão enraizado na sociedade como um todo que a gente mesmo... A gente tem esse medo, né? Tem esse receio. A gente tem esse bloqueio. Eu em São Paulo, eu me sinto a pessoa mais livre do mundo. Eu tenho total segurança de sair na Avenida Paulista de mãos dadas com meu companheiro. Total. Consigo demonstrar carinho, afeto. Aqui, eu tenho medo de andar do lado da pessoa. E até mesmo essa questão de seu irmão, seu pai, de você não poder demonstrar carinho e afeto em um local público, porque você pode ser taxado de gay, e aí, como já aconteceram em outras situações e outros lugares, da pessoa ser espancada, da pessoa ir via óbito, por causa do preconceito, que é enraizado na sociedade. Eu lembro da Bahia, né, que 2 irmãos andavam de mão dadas e, né, um grupo que estava no ônibus, pararam, se tirou que pararam um ônibus para poder lá espancar, e um dos irmãos morreram por causa do espancamento. Sim. Também eu soube de outro relato, né, absurdo desse, de um pai e filho, onde cortaram a orelha do pai. Lembro, né, eu estava falando inclusive desse pensando, né, que eles eram casal gay.
uma mulher cisgênera, né, hétero, foi espancada também, né, num shopping, porque pensavam que ela era trans e estava usando banheiro feminino. Né? Então a gente não tem esse direito à cidadania como a grande maioria tem. Então a Constituição rege lá, né, que somos todos iguais em direitos e deveres. Mas isso na prática não existe. É por isso que a gente tem que criar essas legislações, esses mecanismos de garantia de direitos, porque de fato o que a Constituição rege não se aplica em nós, né, na prática, só na teoria. Sim, na teoria é tudo muito bonito, na teoria nós temos esses direitos assegurados, mas na prática a gente vive o medo diariamente. Sim. Você vai sair de casa, constante. Mas você tem aquele receio, Eu estava conversando com a Maria Laura quando a gente estava vindo, e eu falando sobre uma situação de como as pessoas, de como essa questão do preconceito, ela é tão enraizada na nossa sociedade, que a forma como você escreve ela é taxada de correta ou errada por você ser homem, por você ser mulher, da forma como você fala, você é homem, você não pode falar manso, você não pode falar fino, e isso tudo nos coloca dentro de uma caixa que vai dificultando essa questão da nossa sociabilidade mesmo, e aí por isso a gente tem essa necessidade de frequentar locais específicos voltados para o público LGBT, QIAPN+, porque lá a gente vai ter essa liberdade de demonstrar afeto, de demonstrar carinho, de ser quem a gente realmente é. E aí, Maria Laura, eu fiquei assim encantado com ela trazendo as leis na ponta da língua e falando, e uma memória assim perfeita. Mas eu queria, Maria Laura, também que você dissesse pra gente, assim, de toda essa sua trajetória que começou lá em 2009, quando você começou a ter contato com algumas outras meninas do movimento trans, que aí foram lhe dando esse respaldo e esse encorajamento para entrar na luta do movimento, que serviram mesmo de inspiração para você. Qual foi o momento mais marcante da sua trajetória dentro desse percurso até hoje? Assim, é quando a gente consegue ver o que a gente luta efetivado, né? Assim, o ambulatório trans é um deles, né? O ambulatório trans, eu lutei para que ele fosse criado, né? Desde 2015 que a gente lutava para o ambulatório trans ser criado. 2020 ele foi né, implantado, mas só agora em 2024 que eu acessei o serviço, né? Então é importante quando a gente luta, né, para poder ver um serviço ser implantado e você utilizar aquele serviço, né? Então, para mim, esse foi um dos marcos, né? Ver a política pública que você gestou, né? Ser implantada e você utilizar dela, né? Vivenciar os frutos dela. E também, outra é a questão da retificação de nome e gênero das pessoas travestis transexuais. Eu sei que não é uma lei, né, federal, que o ideal que fosse uma lei federal, mas é apenas uma resolução, né, do STF, né, que o STF, o Conselho Nacional de Justiça, são grandes parceiros nossos, né, nessas lutas, em especial na questão da garantia de cidadania. Tipo, 2 homens gays, até 2011, eles não podiam se casar, né? Eles não podiam se casar. E o que acontecia? Muitas vezes, quando eles formavam uma família, né, um arranjo familiar, que eles construíam, né, todo um patrimônio, né, juntos, e acontecia de uma das partes falecer, a família, que muitas vezes pela vida toda discriminou, né, a vivência dele, inclusive repudiava a união homoafetiva dele, colocava o parceiro de lado, né, senão como a gente que é herdeiro legal, somos o herdeiro mais próximo dele, é a gente. Então, aconteciam muitos casos que eles colocavam, né, quem construiu o patrimônio junto de lado e usufruir dos bens, né, daquela pessoa que eles passaram a vida toda discriminando. Né, excluindo. Né?
E entendendo essas necessidades que aconteciam, né, essas discriminações, o STF regulamentou, né, através da resolução também, o casamento, né, homoafetivo, para não acontecer mais situações como essa, né, de quando uma das partes falecer ou separar, né, não ter direito a nada, né, porque acontecia muito isso também, muitas vezes as partes separavam e eles não tinham como fazer, né, a divisão dos bens, né, porque legalmente eles não eram casados, não era constituído um casamento, não tinha como fazer, né, a divisão dos bens por causa disso. E a retificação de nome e gênero, né, em específico para travestis transexuais, é muito importante, como para você ter pessoas que se evadem da escola, né, se evadem de ir num postinho de saúde, por causa que elas têm o maior pavor, né, de ser chamada pelo seu nome de registro, né, que a família colocou. Sim. Então, para nós, essa questão da garantia desse nome, né, no nosso registro é como se fosse um renascimento, né? Muitas, quando fazem retificação lá no cartório, quando elas saem do cartório, ela já posta. É um novo aniversário, o dia que eu nasci, né? Hoje foi o dia que eu nasci de novo. Então, para muitas delas, elas nascem naquele momento, né? Onde elas veem lá no papel a cidadania garantida. Então, a nossa luta é para isso, né? Para que elas tenham essa cidadania plena. Mas, infelizmente, como eu falei, a conscientização da população em geral é muito difícil a gente chegar até na ponta, né? Porque, embora a gente avance muito nessa questão da legislação, das políticas públicas, as pessoas tendem a manifestar aquele preconceito enraizado que é passado de geração em geração, né? No caso do Marcos, como ele é um gay afeminado, né? Quando ele chega nos espaços, as pessoas já ficam com aquele receio, né? De não chegar muito perto, para não associar, né, ele com elas, aquela coisa assim, né, em especial os homens, né, héteros, cis, eles têm aquela dificuldade, né, de chegar mais próximo aos homens gays, afeminados, porque eles têm aquele receio de ser associados que estão tendo algum tipo de relacionamento, né, sexual afetivo com aquela pessoa. Da mesma forma, a gente trans, né, quando a gente não está naquela vibe da passabilidade, né, porque até as que são mais passáveis, né, que elas têm essa autonomia, né, elas têm esse privilégio de muitas vezes estar em espaços onde as pessoas não a reconhecem, né, que ela seja uma pessoa trans, mas ainda assim, se ela não falar que ela é uma pessoa trans, se a pessoa descobrir, né, que ela a partir dali ela começa a vivenciar, né, a transfobia, né? Eu lembro muito da companheira Leona, porque ela é super feminina, que trabalha na segurança pública. E nas palestras, né, o pessoal perguntava assim, e você, por que você defende tanto essa causa trans, né? Porque você nem trans não é, né? Então, aí como ela é de movimento social, ela afirmava, assim, não, eu sou trans sim, eu sou travesti, né? Eu não tenho vergonha de dizer que sou travesti, porque isso é uma forma da gente poder estar visibilizando a cidadania, né? Que a travesti, ela vai além das esquinas, do salão, né? Das cozinhas, né? Então a gente pode ocupar qualquer espaço, né? Inclusive ser uma gestora dentro da segurança pública. E nós temos várias meninas agora, né? Em outros espaços. Nós temos a professora doutora, né? Letícia Carolina, né, na Universidade Federal do Piauí. Nós temos a Flávia Cunha, né, que é advogada da OAB, é vice-presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB Piauí. Nós temos a Alícia, né, Anchieta, que é médica, está trabalhando, né, lá no Rio de Janeiro. Né? Ela é daqui, mas ela mora no Rio de Janeiro. Então, nós estamos ocupando vários espaços. Tem uma Josiane Borges, que ela é assistente social e também está gestora no governo do estado, como diretora de promoção da cidadania LGBT. E assim a gente vai galgando esses espaços. Mas, infelizmente, a gente sempre com um preconceito ali do nosso lado, né? Porque a gente tem que provar sempre que a gente é melhor do que os outros. Porque não adianta eu fazer todo o dia aqui ser uma pessoa boa, mas no dia que eu der um deslize, né, eu sou apontada na rua, né? O caso da nossa Rafa Moon, né, que é uma psicóloga do Conselho Regional de Psicologia, né? A Rafa é uma pessoa super bem, super de boa, super leve, né, educada, pós-graduada, mas no dia que ela foi falar, né, o termo psicóloga, né, parece que caiu por terra todo a construção social dela, né? Ela foi ressachada nas redes sociais,
né? As pessoas xingando ela de todo nome, pessoas que nem sabem a história dela, não sabem nem o que elas são, que ela é, né? O que foi que ela já construiu para a melhoria, né, da saúde mental das pessoas. E de repente, porque ela usa um termo, ela não está mais apta, qualificada a estar no nosso meio, né? Então, para nós, né, os nossos marcos, eles são importantes, né? Como eu coloquei aqui, meu marco, qual foi, né? Ambulatório trans e retificação de nome. Mas eles vêm ainda com esses resquícios, muitos desses preconceitos que a gente tem que estar enfrentando ele todo dia, né? Não é algo que a gente consegue respirar, né, e dizer assim, eu estou com uma cidadania plena. E às vezes a gente até se cobra em fazer mais e melhor, justamente por esse receio, né? Sim. Por esse medo de as pessoas julgarem a gente pela nossa condição sexual. Sim. E eu acho, a Maria Laura falando sobre essa questão da autoafirmação, da importância que é de você falar e você se afirmar enquanto pessoa LGBT, eu acho isso muito importante. Desde que eu fiz o mestrado, eu me vejo neste papel de sempre estar dizendo: eu sou Marcos Antônio, eu sou um homem gay, eu tenho uma filha, eu sou isso, eu sou aquilo. E dizer para as pessoas que, para além de tudo, a minha sexualidade, ela não interfere na pessoa que eu sou. Ela não vai me fazer melhor ou pior do que qualquer uma outra pessoa, qualquer um outro ser humano. E isso é importante para que as pessoas elas enxerguem, como a Maria Laura mesmo falou, que elas enxerguem que a gente está nos hospitais enquanto médicos, que a gente está nos hospitais enquanto enfermeiro, que a gente é assistente social, que a gente é advogado, que a gente é delegado, e que nós estamos ocupando esses espaços e que nós precisamos de respeito, assim como toda e qualquer outra pessoa, porque outro ponto que ela frisou muito, a gente tem essa segurança legal de que nós, assim como qualquer outro cidadão, nós temos direitos também. Isso aconteceu comigo também, até recentemente. Eu estava produzindo um evento e eu levei a pessoa para dar entrevista na TV. Quando a pessoa chegou lá, ela perguntou se eu era o Júnior, que Júnior é meu esposo. Eu disse, não, eu sou o Leandro, eu sou jornalista e produtor do evento. Júnior é meu esposo. Aí ela falou pro produtor, e quando é que vai ser contigo? Quando é que tu vai chegar num local e dizer que fulano é o teu esposo? Olha como isso é importante e como isso é bonito. Então, eu também, sempre onde eu vou, eu reafirmo isso. Eu sou casado, eu tenho um marido, eu tenho um esposo, e nós juntos estamos construindo uma história. Sim. E aí a pessoa reafirmou, disse que é lindo, que era bonito, e pra gente ocupar realmente, né, todos esses espaços. E aí, Maria Laura, de todas essas conquistas que você trouxe, que você nos falou, nos pontuou, qual é a mais importante, mais especial, assim, lá no fundo, para Maria Laura? Qual dessa conquista aí, de todo o movimento que o GPT Trans trouxe para o Piauí, para o Brasil, que é importante para você? Assim, nós temos um desafio ainda, né, que é inserir no mercado de trabalho, né? Muitas de nós estamos apenas com 0,2% das meninas travestis sexuais inseridas no mercado de trabalho formal, né? Muitas de nós, por esse ciclo de violência que a gente vivencia, que muitas vezes começa na família, né? Porque a família não é acolhedora. A própria família coloca para fora. Né? O primeiro contato que a gente tem com a discriminação e com o preconceito geralmente é dentro da família. Casa. Né? O pai que é machista, por causa, né, do patriarcado todo e tal, e a mãe muitas vezes é submissa às vontades do pai. Às vezes até a mãe quer ajudar, mas não tem como, porque ela também, né, vivencia a situação, né, de vulnerabilidade social. E isso na grande maioria dos casos que eu estou pontuando aqui, né, porque a gente ainda vive numa sociedade patriarcal, né, embora as mulheres tenham avançado bastante, mas ela ainda tem muitos resquícios, né, do patriarcado no seu dia a dia. E isso culmina na nossa vivência também, né, porque o preconceito e a discriminação da nossa identidade de gênero muitas vezes acontece dentro da família, né, muitas vezes os gays, as lésbicas, por vivenciar essa identidade de gênero de acordo com que eles nasceram, a família meio que coloca as vendas, né? Não fala sobre o assunto, finge que não entende, mas como a gente trans quebra esse paradigma do gênero, né? As famílias têm muito até aquela questão da vergonha, né? A vergonha da família. Eu não quero as pessoas sabem, né, que eu tenho um filho e uma filha que é assim, né? Então muitas vezes assim, você pode até gostar de homem, mas se vestir de mulher aqui na minha casa, eu não vou aceitar. E isso acontece o quê? Na escola, né? Essas situações que eu coloquei, né? De nome social, de banheiro, né? De tudo a gente não consegue vivenciar
nossa identidade de gênero. E eu não consigo nem reivindicar, né, que minha família me acolha e vá lá defender junto comigo na escola. Como a gente vê nos casos de pessoas negras, pessoas com deficiência, quando ela sofre algum tipo de retaliação pela questão, né, da sua condição, a família vai lá e intervém. Né? Quando a pessoa negra sofre um racismo, a família se une e vai lá enfrentar junto com ela. A pessoa com deficiência da mesma forma. Já as pessoas, né, trans, não, como eu já pontuei, a família prediscrimina. Então lá na escola também eu não vou ter essa seguridade de ir contar com o apoio da minha família. Que isso culmina, né, na não absorção do mercado de trabalho formal, né? Então a gente vai aqui em N lugares, né, comércios, né, vários espaços, né, que a gente vai, espaços públicos, a gente não vê pessoas trans trabalhando, né? No governo do estado mesmo, né? Nos milhares de cargos que tem no governo do estado, nós só temos 2 trans gestoras, né, que é a Josiane, que é a diretora LGBT da SASC, e a Leona, que é coordenadora de direitos LGBT da Segurança Pública. Nós temos outras 2 meninas inseridas no mercado de trabalho, mas terceirizadas, né? Então, daí a gente já vê a dificuldade que a gente tem de inserir essas meninas. E olha lá, essas 2 sofreram do mercado de trabalho porque a gente esteve lá batendo na porta dos gestores e sensibilizando eles, dizendo que era importante ter uma pessoa trans, no ambulatório trans, que é atendente lá, né, uma menina trans, a Lana. Que ambulatório trans é esse que não tem nenhuma prestação trans, né? Quando eu chego lá é uma pessoa cis me atendendo, que não sabe das minhas vivências, né? Que não sabe, né, como é que eu tenho que ser tratada, que a gente tem muita reclamação disso, no ambulatório trans. Ele passou 2 anos sem uma pessoa trans lá, aliás, 4 anos que a gente só conseguiu mandar para lá agora, em 2024, né? Eles passaram 4 anos vivenciando essas situações de discriminação lá, né, porque não tinha uma pessoa trans inserida lá. A gente conseguiu, né, através de uma terceirizada, que tem contrato com o governo do estado, colocar ela lá. Né? E tem outra que trabalha também lá na saúde, mas é na cozinha, né, ajudando lá na parte da nutrição. E isso para nós é muito desesperador quando a gente vê, né, as meninas não tendo oportunidade, que muitas têm potencial, muitas se qualificam, como eu pontuei aqui, as que estão formadas, né, tem muitas que já estão formadas, graduadas, mas não conseguem o mesmo privilégio da Letícia Carolina, que é ser uma professora da universidade, da Flávia, que é conseguir exercer sua profissão de advogada, né, da Alicia, que consegue exercer a profissão de médica. Muitas não conseguem passar essa barreira do preconceito, porque nós que vê o currículo ali, né, e que vê, né, que a vivência dela é trans, ela já é colocada para descanteio da seleção, né, do mercado de trabalho. E essa questão, Maria Laura, ela culmina numa outra situação, que é fazer com que a maioria dessas meninas que são trans, elas para conseguir sobreviverem, elas passem a se prostituir. Sim. Que aí gera essas outras questões, como essa própria questão da violência e tudo, e muitas outras. É por isso que ainda 90% de nós estamos, né, na prostituição por causa disso. Né, porque a prostituição, muitas de nós, é tida como uma profissão mãe, né, porque é através delas que a gente tem um acolhimento, através delas que a gente paga nossas contas, né, então ela que dá aquele suporte que muitas vezes que a família poderia dar e a gente não encontra, né, então muitas de nós lá nos 15 anos de idade, né, já vivencia essa realidade de ter que deixar suas casas, já ir para a prostituição, já ter uma vida independente, né, de alugar uma kitnet, uma coisa, porque é daí que a gente começa, né, a ter a nossa discriminação. Então, voltando aqui para a indagação que foi feita, né, o nosso ponto crucial, né, enquanto coletivo, seria ter essa conscientização, nessa inserção no mercado de trabalho. Né, isso para mim seria o meu ápice, né, de conquistas, né, do meu coletivo. Né. Para mim, pessoalmente, né, como Maria Laura dos Reis, né, eu passei agora por uma experiência muito desafiadora, né, que foi ser candidata a vereadora lá no município de Demerval Lobão,
Então, para mim, eu continuo colhendo os frutos, né, de muitas pessoas me reconhecendo, né, meu trabalho, né, que muita gente, lá é um município de 15 mil habitantes, mas muitas pessoas ainda não me conheciam, né, então, através da campanha, eu consegui demonstrar um pouco, né, da minha pessoa, deles verem que eu não era apenas uma pessoa travesti, né, associada à questão do sexo, né, que a gente tem até isso, muitas de nós somos objetificadas como, né, como um objeto sexual, Sim. né, então, só isso para que a gente serve, as pessoas não nos vê como uma pessoa cidadã, né, nos vê como uma pessoa que trabalha, que estuda, né, uma pessoa que se dedica à família, né, pensa que a gente é uma máquina de sexo, né, que está ali para poder servir sexualmente, né, e muitas pessoas tendem a ter esse distanciamento da gente por nos associar a essa questão da sexualidade, do sexo em si, né, nem sexualidade, do sexo em si, sim. carnal em si, né. Então, da objetificação mesmo. Com a campanha, as pessoas conseguiram desassociar essa imagem, né, da travesti, né? Eles me veem enquanto pessoa Maria Laura, né, independente desse recorte de eu ser travesti ou não, mas eu sempre deixando bem isso bem nítido das minhas falas na campanha. Eu dizia assim, ó, Demerval para mim é uma cidade muito acolhedora, né? Eu tô com 2 anos que moro lá. Porque quando eu vou para Teresina todo dia trabalhar, eu sinto, né, a abordagem diferente. Eu vejo nos olhares, nos deboches, nas situações, né. Aqui em Demerval, quando eu passo, né, é diferente. As pessoas não ligam, né, para mim. Muitas vezes as pessoas me conhecem, falam comigo com educação, né, me tratam com educação, me chamando de senhora, né, de ela, de dela. Coisa que muitas vezes em Teresina não acontece, né? Quando as pessoas identificam que eu sou uma pessoa trans, já tendo a primeira coisa é desrespeitar a minha identidade de gênero, né? Chamar de ele, ou de travesti. Essas situações que não falam com a minha realidade, né? Que me colocam num local de inferioridade. Então, aqui em Teresina, eu vivencio muito isso, né? Já diferente de Demerval Lobão. Nunca me esqueço que a primeira festa que eu fui lá, tinha uns banheiros lá, né? O feminino e masculino. Só que o banheiro masculino era um de palha e o feminino era um reservado que tinha. E eu não vi o feminino, né? Eu pensei que era um banheiro só para todo mundo. Por isso que eu fui me direcionar para o banheiro de palha. Aí a dona da festa olhando assim, ela disse assim, e aí senhora? Eu disse assim, oi, você vai para onde? Você vai pro banheiro. Disse, não, aí é o banheiro masculino, o feminino é aqui, ó. Olha. Aí, não, mas só que ela já tinha catado que era trans, né? Mas ainda assim, ela me tratou. Ela respeitou. Né? Respeitou. Catado que eu falo ela tinha percebido, né, que era trans, que eu usei o pajubá. Sim. Então, ela tinha percebido, né, que eu era travesti, mas ainda assim, né? Ela entendendo, né, que eu estava dentro de uma identidade feminina, não tinha como eu estar adentrando um espaço masculino, né? Sim. Então ela foi assim, ela me chamou de senhora. Ei, senhora, para onde você vai? Eu vou no banheiro. Eu disse, não, aí é o banheiro masculino, o feminino é aqui. Então isso ficou muito marcado para mim, né, enquanto cidadã, né? Então, assim, um avanço que eu poderia dizer, um marco para mim, é essa questão de eu estar vivenciando em outro município, que não é o meu município né, natural, que eu sou teresinense, mas em outro município eu estar conseguindo exercer essa minha cidadania plena, né? De ser respeitada, a minha identidade de gênero, né? De estar convivendo com as pessoas, em especial com homens cisgênero, sem aquele receio dele estar perto de mim ali, né? Como lá acontece, às vezes eu vou para barzinhos, né? Aí eles chegam e sentam na mesa, né? Coisa que aqui em Teresina não acontecia, sim, né? Quando a gente tinha algum relacionamento, alguma coisa ou outra, tinha que ser entre 4 paredes, assim, tinha que ir um na frente, outro atrás, era aquela problemática, né? Lá eles não têm esse problema, né? De você tá ali socializando com você, na academia, os meninos muito educados, né? Me ajudam lá nos treinos, nos pesos e tudo. Então eu vejo que atualmente eu tô, né, colhendo esses frutos que eu sempre, né, ao longo desses anos, esses 15 anos, venho trabalhando, né, para as pessoas terem mais consciência, né, de que nós estamos aqui, né, de fato, como a Constituição nos remete, né, de a gente ser
pessoas equânimes, né, universal, que esses direitos têm que ser para todo mundo, né, sem preconceito, sem discriminação, que tem que ser respeitado. Sim. E essa é um dos marcos que eu tenho na minha vida, é de estar exercendo essa minha cidadania lá em Demerval Lobão. Então, Maria Laura, infelizmente a gente está chegando ao final Foi rápido. do nosso episódio de hoje, mas eu queria que, assim, de maneira bem breve, sucinta, para a gente finalizar, você deixasse uma mensagem para as novas gerações de ativistas trans. Certo. Como a gente falou informalmente, antes de começar o programa, muitas pessoas, né, LGBTs que estão vindo agora nessa nova geração pensam que já chegou, já estava tudo pronto, né? Em outros tempos atrás, a gente não conseguiria nem estar fazendo um momento como esse, né? Já está falando sobre aqui nossas conquistas, nossos desafios, porque a gente não conseguia entrar naquele espaço ali, né? Porque a partir do momento que a gente chegasse na porta, né, de um teatro, ou de qualquer espaço que fosse, a gente era convidado a se retirar, né, porque a gente era população não bem-vinda, né? Não bem-vinda. Pessoa não grata nos espaços, sim, né? Que é logo associada à questão, né, da promiscuidade, né? A questão do abjento, da marginalidade, da marginalidade. Então, tudo isso, né? Da sorologia, né, de HIV/AIDS, muitas pessoas ainda nos associam muito a questão, né, do HIV/AIDS, né, sendo que ficou provado que a grande maioria de pessoas infectadas atualmente com HIV/AIDS são pessoas heterossexuais, né, porque as pessoas, né, LGBTs entenderam que isso era um caso de saúde pública, né, que a gente tinha que se prevenir, que a gente não poderia deixar que o HIV/AIDS se proliferasse entre nós, e a gente se cuidou, né. Mas as pessoas heterossexuais meio que, né, deixaram para lá. Eles têm muito aquela cultura de não querer usar camisinha, aquela coisa toda. Mas essa geração nova pensa que tudo chegou, né, a gente já estava lá para eles usar, né? E como a gente já colocou aqui, a gente teve muitas pessoas que tiveram que morrer para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Nas lutas, nos enfrentamentos, né? Então, é entender sempre a gente respeitar a nossa ancestralidade, né? Que essa ancestralidade, a gente saber que antes da gente vieram outras pessoas, né, que lutaram para a gente estar aqui hoje exercendo essa cidadania plena, entre aspas, né? Como eu digo, é um desafio diário a gente ser LGBT aqui no país que mais mata, né, a população LGBT. Nem nos países onde a ser LGBT é crime, não existem tantos casos, né, de morte, né, violentas como aqui existe. Eu vi um caso de uma trans com 2 semanas, né, que ela foi candidata a vereadora também lá em Mato Grosso, que ela foi amarrada às mãos e decepada a cabeça. Aí não precisa matar, né, que tem que torturar, tem que fazer mesmo um crime de ódio. Então, as pessoas que estão chegando agora, para ter essa consciência mesmo, né, da gente respeitar a ancestralidade, saber que para a gente conseguir garantir nossos direitos, a gente tem que se esforçar, a gente tem que saber que tem os direitos, mas também que tem os deveres, né? E que os deveres eles venham antes dos direitos, né? A gente saber ter responsabilidade para a gente poder estar lutando, porque a gente só consegue entrar nos espaços se a gente ter essa consciência, a gente ter essa responsabilidade de que a gente somos pessoas que merecemos também um lugar ao sol, né? Mas para isso a gente precisa estar nos organizando, né? Não desrespeitando o espaço de cada um. A gente está um pegando na mão do outro, né? Para subir a escadinha. Um todo tempo do lado do outro ali, se fortalecendo. Então, eu fico muito gratificada quando, né, homens gays, que nem vocês, chamam, né, as pessoas trans para estar nesse espaço aqui de empoderamento. É como se vocês estivessem aqui, né, um degrau acima, mas vocês puxaram a minha mão para mim estar aqui no mesmo lado a lado com vocês, porque é aqui que a gente está, né, de lado a lado, falando, né, de um para o outro, das nossas dores, né, das nossas alegrias. E isso é que a gente tem que entender, né, que sozinho a gente não vai a lugar nenhum, né, que a nova geração entenda isso também, que nós temos que estar sempre lado a lado e não um acima do outro. Sim.
Ai, Maria Laura, o papo foi muito importante, muito enriquecedor. A gente agradece a sua participação, de ter participado conosco desse episódio. Foi muito maravilhoso. A gente podia passar horas e horas conversando, falando mais sobre conquistas, né, sobre os nossos direitos, nossos deveres. Mas, infelizmente, o nosso episódio de hoje está encerrando e a gente gostaria muito de agradecer a sua participação conosco. E você aí do outro lado nos acompanhando, o nosso muito obrigado. E também gostaríamos de pedir que vocês continuassem acompanhando a nossa 4ª temporada do Destrava. E até a próxima semana. Tchau! Tchau!